Oração a São Cono e Santa Edviges para prosperidade, sabedoria, sorte e dinheiro em abundância. Você já sentiu o peso das dívidas, a insegurança financeira ou o medo de não conseguir conquistar estabilidade? E se eu dissesse que existe uma oração capaz de abrir caminhos, atrair sorte, multiplicar oportunidades e afastar todo o mal da sua vida financeira? Neste vídeo, você vai conhecer uma oração poderosa a São Cono e Santa Edviges, santos lembrados como intercessores da prosperidade e libertação das dívidas. Fique comigo até o final e descubra como esta prece pode transformar completamente sua vida. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santo Onofre bendito e Santa Edviges, diante do Altíssimo eu abro minha alma e exponho o desejo sincero de encontrar equilíbrio e prosperidade em minha vida. Que a presença celestial de ambos alcance o trono de Deus e leve em meu favor uma súplica silenciosa e constante para que o caminho que piso seja iluminado, para que cada passo seja guiado pela sabedoria que não se confunde com ilusões terrenas, mas que vem diretamente da sabedoria eterna do Criador. Sei que os bens materiais não são o mais importante diante da eternidade, mas enquanto permaneço neste mundo preciso aprender a cuidar do que me é confiado, preciso administrar com inteligência aquilo que me chega às mãos e multiplicar as oportunidades para que não falte dignidade, sustento e prosperidade em minha vida. Santo Onofre, que no deserto soube viver com desprendimento e ao mesmo tempo foi lembrado por muitos como intercessor daqueles que buscam meios de viver com mais recursos, estenda diante de Deus minha vida financeira, mostra os caminhos que devo trilhar, abra as possibilidades que permanecem escondidas, desate os nós que dificultam a entrada de oportunidades legítimas. Faça com que a bênção alcance meu trabalho, meus negócios, minhas iniciativas e todas as portas que o Criador deseja que eu encontre abertas para meu crescimento material e espiritual. Que todo o dinheiro que chegue às minhas mãos venha de maneira justa e permaneça comigo, sendo bem administrado, multiplicando não apenas minha segurança, mas também meu poder de ajudar aqueles que necessitam. Santa Edviges, que em vida cuidou dos pobres e foi lembrada como protetora dos endividados, derrame sobre mim sua intercessão poderosa. Coloque diante de Deus meu desejo de administrar melhor meus recursos, de não me perder em ilusões de consumo, de não ser enganado por falsas promessas de enriquecimento. Inspire em minha mente o discernimento necessário para usar o que ganho de forma correta, para investir com sabedoria, para não gastar sem necessidade, para proteger o que já conquistei e para multiplicar as oportunidades que possam me dar maior prosperidade. Interceda para que o Altíssimo retire da minha vida todo o peso de más escolhas financeiras, que não permita que eu seja sufocado por dívidas, que não permita que minha vida seja marcada pela escassez, mas que se transforme em um testemunho de bênçãos e superação. Que a sorte que vem de Deus me encontre em cada oportunidade legítima, que portas sejam abertas onde antes parecia haver muros, que encontros sejam preparados no tempo certo com pessoas certas que possam somar em meu caminho. Que nenhuma inveja consiga atrapalhar minha prosperidade, que nenhum olhar maldoso impeça que eu consiga cuidar do que é meu e conquistar mais. Que o dinheiro que entrar em minha vida seja multiplicado pelo trabalho honesto, pela inteligência aplicada, pela graça que desce do céu, e que cada conquista seja guardada pelo poder do Altíssimo. Santo Onofre e Santa Edviges, sejam guardiões da minha vida financeira, sejam conselheiros invisíveis de minha mente para que eu não me perca em más escolhas, sejam intercessores junto a Deus para que minha vida não seja marcada pela carência, mas pela abundância justa e equilibrada. Façam com que eu compreenda que cada conquista material é também uma responsabilidade, e que ao cuidar bem do que ganho, estarei também cuidando daqueles que dependem de mim e terei condições de estender a mão aos necessitados. Que o Criador me conceda a serenidade de não me perder em vaidades, que me dê a firmeza de lutar pelas oportunidades certas, que me dê o discernimento para proteger cada conquista. Que o dinheiro que passar por minhas mãos não seja motivo de discórdia, mas motivo de paz, não seja motivo de pecado, mas motivo de gratidão, não seja motivo de afastamento de Deus, mas motivo de testemunho da bondade divina. Que eu saiba usar cada bênção recebida como instrumento de justiça e caridade. Santa Edviges,
que não deixou que as riquezas corrompessem sua alma, ensine-me a não me deixar aprisionar pelo material, mas a enxergá-lo como ferramenta para viver com dignidade. Santo Onofre, que no silêncio aprendeu a confiar plenamente em Deus, ensine-me a cultivar a paciência necessária para esperar o tempo certo de cada oportunidade, sem me precipitar, sem me perder em ilusões. Diante do Altíssimo, coloco meu pedido com humildade, que minha vida seja marcada pela abundância justa, que o dinheiro nunca falte, que as oportunidades sempre estejam ao alcance, que minha mente seja clara, que minhas mãos sejam diligentes, que meu coração seja grato, que minha fé seja constante e que nada nem ninguém consiga me afastar do propósito de viver em paz e prosperidade. Que a intercessão de Santo Onofre e Santa Edvige seja como um escudo contra a miséria, como uma chave que abre os cofres da providência divina, como um sopro de luz que guia cada decisão financeira. Peço que toda inveja seja afastada, que todo olho negativo seja desviado, que toda tentativa de tirar de mim o que conquistei se transforme em nada diante da proteção que recebo de Deus. Que meus inimigos se confundam em seus intentos, que nenhuma armadilha financeira alcance meus pés, que nenhum contrato enganoso me prenda, que nenhum investimento errado me destrua, que nenhuma palavra de maldição contra minhas finanças encontre lugar em minha vida. Que meu trabalho seja abençoado, que meus negócios prosperem, que minha mente seja sempre criativa para gerar novas ideias, que minhas mãos sejam sempre produtivas, que minha vida financeira se torne estável e crescente, que o dinheiro nunca falte em minha casa, que eu viva com segurança e dignidade, que eu saiba sempre agradecer a Deus por cada conquista, e que a minha vida seja testemunho da fidelidade divina. Ó Deus Todo-Poderoso, recebe esta prece feita com fé diante da intercessão de Santo Onofre e Santa Edviges, e derrama sobre mim aquilo que sei precisar para viver com dignidade, serenidade e prosperidade. Que tudo seja feito segundo a tua vontade e que cada bênção recebida em minha vida seja também semente de bênçãos para outros. Neste momento de fé coloco minha vida profissional e minhas esperanças diante de Deus, buscando pela intercessão de ambos para que o caminho que sigo seja abençoado com a sorte que abre portas e o sucesso que sustenta meus passos. Sei que nada no mundo terreno é maior do que a presença do Criador, mas enquanto permaneço neste mundo preciso de sabedoria para administrar meu trabalho, minhas escolhas e minhas oportunidades, para que o sustento seja abundante, para que as vitórias me acompanhem, para que a prosperidade seja constante em minha trajetória. Diante do céu, reconheço que não posso conquistar nada sozinho e por isso recorro a vós, pedindo que minha carreira seja iluminada por uma luz que não se apaga, que meus caminhos profissionais sejam guiados pelo sopro divino e que minhas decisões encontrem respaldo no querer do Altíssimo. Santo Onofre, que mesmo retirado do mundo foi lembrado como protetor daqueles que buscam prosperidade, olhe por mim e leve diante de Deus meu desejo sincero de construir uma vida de conquistas. Que a sorte esteja presente em minhas escolhas, que novos caminhos profissionais apareçam diante de mim, que portas que estavam fechadas se abram com clareza e oportunidade, que pessoas certas se aproximem de minha vida para somar, ajudar e multiplicar minhas vitórias. Que todo o trabalho que eu realize seja fecundo e recompensado, que toda dedicação seja notada e transformada em retorno financeiro, que cada passo dado em minha carreira seja sólido e estável, que nenhum obstáculo se mantenha firme contra a vontade de Deus de me ver prosperar. Santa Edviges, que foi exemplo de generosidade e administração sábia, interceda por mim para que eu saiba conduzir minha vida profissional com discernimento. Inspire minha mente para que eu tenha clareza diante das decisões, para que não aceite propostas enganosas, para que não me perca em ilusões de riqueza passageira, mas que me mantenha em oportunidades legítimas, seguras e fecundas. Diante de Deus, apresente meu desejo de alcançar sucesso no que faço, de conquistar posições que me deem não apenas estabilidade, mas também reconhecimento e retorno financeiro. Que eu consiga crescer em minha carreira de maneira justa e sólida, que minhas conquistas não sejam passageiras, mas firmes e constantes, e que em tudo eu saiba administrar com sabedoria, guardando cada vitória e multiplicando-a para que nada me falte. Peço que a sorte me acompanhe em cada entrevista, em cada reunião, em cada contato profissional, em cada negociação. Que as palavras certas saiam de minha boca,
que as ideias certas brotem em minha mente, que os caminhos certos se mostrem diante de mim. Que eu seja notado por aqueles que podem me oferecer oportunidades, que meu trabalho seja lembrado por aqueles que têm poder de abrir novas portas, que minhas habilidades sejam valorizadas e recompensadas. Que eu não fique à margem, que não seja esquecido, que não seja ignorado, mas que sempre haja uma lembrança positiva de minha capacidade em cada ambiente por onde eu passar. Que o sucesso me acompanhe em todos os níveis de minha carreira, que os degraus que subo nunca sejam retirados, que cada conquista seja base firme para novas conquistas, que cada vitória seja semente de novas vitórias. Que eu tenha sabedoria para aprender com os erros sem que eles me derrubem, que eu tenha serenidade para não me perder em vaidades, que eu saiba enxergar o que realmente importa, e que em tudo eu seja guiado pela vontade divina. Santo Onofre e Santa Edviges, afastem de minha vida toda inveja profissional, toda tentativa de me derrubar, toda palavra negativa lançada contra meu trabalho, toda injustiça que queira me afastar de uma oportunidade, todo olhar maldoso que queira me impedir de crescer. Que meus inimigos sejam confundidos, que suas palavras não tenham efeito, que suas armadilhas se quebrem diante do poder de Deus. Que eu seja protegido em meu ambiente de trabalho, que minha imagem profissional seja sempre preservada, que minha reputação seja clara e limpa diante dos olhos dos que têm poder de me ajudar. Peço também que a sorte me guie a novos caminhos, que oportunidades inesperadas apareçam diante de mim, que portas se abram onde antes só havia muros, que estradas seguras se desenhem diante de meus pés. Que eu encontre aliados fiéis, que eu conheça pessoas influentes que queiram me ajudar, que eu seja lembrado por aqueles que têm a capacidade de me colocar em melhores posições. Que meus projetos deem certo, que minhas iniciativas sejam reconhecidas, que minhas ideias sejam ouvidas e valorizadas. Santa Edviges, que não se perdeu diante da riqueza e fez dela instrumento de caridade, inspire em mim a capacidade de usar meu sucesso para o bem, de não guardar apenas para mim, mas também de compartilhar. Santo Onofre, que se afastou do mundo mas foi lembrado como intercessor daqueles que buscam prosperidade, ensine-me a confiar em Deus acima de tudo, a nunca me deixar dominar pelo desespero ou pela ambição cega, mas a buscar sempre o equilíbrio que vem do Altíssimo. Que minha carreira seja estável, que eu consiga subir degrau por degrau sem cair, que eu não conheça a vergonha da falta de oportunidades, que eu nunca veja minhas portas se fechando sem motivo, que eu não me sinta perdido ou paralisado. Que, ao contrário, eu encontre clareza, direção e segurança em cada decisão, que a sorte esteja comigo em cada escolha, que o sucesso seja constante em minha vida. Ó Deus Todo-Poderoso, escuta esta oração que faço diante de Ti, através da intercessão de Santo Onofre e Santa Edviges, e derrama sobre minha vida a bênção da prosperidade profissional, da sorte nas oportunidades e do sucesso que multiplica cada conquista. Que em tudo eu saiba reconhecer Tua bondade e agradecer, que eu nunca me esqueça que cada vitória tem origem em Ti, que eu nunca deixe a vaidade tomar o lugar da gratidão, que eu nunca me afaste do caminho certo, que eu saiba sempre usar minhas conquistas para viver com dignidade e estender a mão ao próximo. Santo Onofre e Santa Edviges, intercedam por mim, guardem minha vida profissional, abençoem minhas oportunidades, inspirem minhas decisões, afastem meus inimigos e façam com que minha carreira seja um reflexo da bondade de Deus. Que eu consiga alcançar muito dinheiro através de trabalho justo, de oportunidades legítimas e de portas abertas pela sorte que vem do céu. Que minha vida seja marcada não pela escassez, mas pela abundância, não pela miséria, mas pelo sucesso, não pela falta, mas pela providência que vem de Deus e se manifesta por meio da intercessão dos santos. Diante da grandeza do Criador coloco minha vida financeira com toda sinceridade, reconhecendo minhas falhas e minhas limitações, reconhecendo que sem a providência divina nenhum passo seria possível e nenhuma vitória poderia ser alcançada. Trago diante do céu o peso das dívidas que carrego, as preocupações que rondam meu coração e os pensamentos que me perturbam quando lembro das cobranças que me cercam. Sei que a justiça do Altíssimo é perfeita e que nada acontece sem que Ele saiba, mas clamo pela intercessão de ambos para que minha vida seja transformada, para que o peso da dívida seja substituído pela leveza da libertação,
para que meu caminho seja iluminado e para que eu alcance a paz de uma vida sem cobranças e sem amarras financeiras. Santo Onofre, servo fiel que mesmo no deserto encontrou sustento pela providência divina, olha para minha vida e leva diante de Deus meu pedido sincero. Sei que minha trajetória teve erros e escolhas que me trouxeram até aqui, mas desejo um recomeço abençoado, desejo encontrar caminhos que me permitam quitar cada valor devido, desejo que meu nome esteja limpo diante dos homens, desejo que cada conta seja paga e cada cobrança silenciada. Intercede para que minha vida financeira seja reorganizada, para que oportunidades legítimas apareçam diante de mim, para que portas se abram no tempo certo e para que meus ganhos se multipliquem de modo que eu possa honrar cada compromisso assumido e ao mesmo tempo viver com dignidade e tranquilidade. Santa Edviges, exemplo de generosidade e amparo aos necessitados, tu que foste lembrada como protetora daqueles que enfrentam dívidas e que sofrem com a escassez, coloco diante de ti minha vida marcada pelas dificuldades financeiras. Leva diante de Deus meu desejo sincero de quitar cada dívida, de ver cada credor satisfeito, de ouvir o silêncio das cobranças que hoje tanto me angustiam. Inspira-me para que eu saiba administrar com sabedoria cada recurso que entra em minhas mãos, para que eu não gaste além do que recebo, para que eu saiba escolher bem cada investimento e cada decisão financeira, para que eu nunca mais me veja preso em dívidas que corroem minha paz. Peço que o Altíssimo, pela intercessão de Santo Onofre e Santa Edviges, me abra portas de prosperidade, que me conduza a oportunidades que tragam retorno suficiente para pagar o que devo, que me guie para caminhos onde o dinheiro justo entre em minha vida, que retire dos meus ombros a opressão das cobranças, que faça minha mente clara diante das escolhas, que não permita que eu caia em armadilhas financeiras. Que toda negatividade que tenta prender meus passos na miséria seja afastada, que toda palavra de maldição sobre minha vida financeira seja quebrada, que toda intenção de me ver caído seja revertida pela graça divina. Desejo uma vida equilibrada, desejo que meus ganhos superem minhas despesas, desejo que cada dívida seja quitada uma a uma até que nada mais me seja cobrado. Que minha vida se torne testemunho da providência divina, que eu possa dizer que o Criador agiu em meu favor, que a intercessão dos santos abriu meus caminhos e que o impossível se transformou em realidade. Santo Onofre, apresenta a Deus minha luta diária para manter minha dignidade mesmo em meio às dívidas. Que Ele me conceda oportunidades inesperadas, que clientes cheguem, que negócios prosperem, que portas de trabalho se multipliquem, que propostas cheguem até mim sem que eu precise mendigar, que meu nome seja lembrado com respeito e não com desprezo. Que as pessoas que hoje me cobram um dia vejam em mim alguém que honra seus compromissos, alguém que superou as dívidas, alguém que se levantou pela graça do Altíssimo. Santa Edviges, que não acumulou tesouros para si, mas ajudou os necessitados, peço que inspire minha mente para que eu não seja escravo do dinheiro, mas que saiba usá-lo como meio de vida e de bem-estar. Que eu nunca mais seja refém de dívidas, que eu nunca mais veja meu descanso perturbado por credores, que eu nunca mais viva na sombra do medo financeiro. Que eu seja livre para sonhar, livre para trabalhar, livre para conquistar, livre para viver com serenidade. Que a sorte preparada por Deus se manifeste em minha vida, que novos caminhos apareçam diante de mim, que oportunidades de ganhos maiores se aproximem, que pessoas boas cheguem até mim trazendo possibilidades de negócios honestos e justos. Que o dinheiro que entre em minhas mãos seja suficiente para quitar o passado e construir o futuro, que eu consiga viver com dignidade, sem desperdício, sem escassez, sem medo. Ó Deus de bondade infinita, recebe esta oração feita com fé e confiança, ouve a intercessão de Santo Onofre e Santa Edviges, olha para meu coração que clama por libertação financeira e permite que eu veja as dívidas sendo apagadas, que eu veja os credores satisfeitos, que eu veja as cobranças cessando, que eu veja a tranquilidade voltando à minha casa. Que a minha vida se torne um testemunho da tua providência e que eu jamais volte a cair nas amarras das dívidas. Santo Onofre e Santa Edviges, guardem minha vida, guardem minhas finanças, inspirem minha mente, abençoem meus passos e façam com que eu viva a libertação que tanto almejo. Que cada dívida desapareça diante da providência divina, que cada cobrança seja paga, que cada problema financeiro seja resolvido.
Que minha vida seja marcada não mais pela escassez, mas pela prosperidade, não mais pelo peso das dívidas, mas pela liberdade de uma vida digna e equilibrada. Neste instante abro minha alma diante do trono do Altíssimo e peço que a intercessão de ambos alcance os céus em meu favor. Minha vida se encontra diante de muitos desafios e responsabilidades, e meu desejo é alcançar sabedoria e sorte suficientes para acumular não apenas dinheiro, mas também bens materiais que tragam segurança, estabilidade e dignidade para mim e para aqueles que caminham ao meu lado. Reconheço que sem a luz de Deus nada prospera e nenhum tesouro permanece, e é justamente por isso que recorro à intercessão de vocês, para que minha vida financeira seja guiada pelo querer divino e para que cada passo dado seja firme e seguro. São Kono, lembrado por muitos como intercessor em situações de necessidade, leva diante de Deus meu pedido sincero de prosperidade. Que a sabedoria esteja sempre em minha mente para que eu saiba escolher o caminho certo em meio às muitas possibilidades que se apresentam. Que a sorte esteja ao meu lado para que oportunidades legítimas surjam diante de mim, para que encontros inesperados abram portas, para que negócios justos se multipliquem e tragam abundância. Que minhas mãos sejam abençoadas em cada trabalho, que minha mente seja iluminada em cada decisão, que meu coração esteja sereno para não se perder em escolhas impensadas. Santa Edviges, que foi exemplo de generosidade e protetora daqueles que enfrentaram dívidas, intercede por mim para que eu nunca caia em armadilhas financeiras, para que meus passos sejam guardados contra enganos e falsas promessas, para que meu caminho não seja marcado pela escassez, mas pela prosperidade justa e equilibrada. Inspira-me a administrar cada ganho com prudência, a multiplicar o que chega às minhas mãos, a guardar e acumular não apenas dinheiro, mas também bens que possam garantir segurança ao meu futuro. Que a abundância que eu alcançar seja estável, que minhas conquistas não sejam passageiras, que cada patrimônio adquirido seja protegido pela providência divina. Peço que a sorte se manifeste em cada aspecto de minha vida profissional e financeira, que contratos sejam firmados com sucesso, que negócios rendam frutos, que portas se abram no tempo certo, que pessoas corretas se aproximem de mim para somar e não para destruir. Que nenhuma inveja consiga atrapalhar o que estou construindo, que nenhum olhar maldoso impeça que eu acumule riquezas legítimas, que nenhuma palavra de negatividade tenha poder sobre minhas finanças. Que eu tenha inteligência para multiplicar minhas conquistas, que eu saiba guardar o que ganho, que eu não desperdice, que eu não perca, que eu não me deixe guiar apenas por desejos passageiros, mas que pense também no futuro e no legado que desejo deixar. São Kono e Santa Edviges, guardem meu caminho de toda perda, de toda armadilha, de toda cilada que possa me levar à ruína. Façam com que minha vida financeira seja como um campo fértil, onde cada semente lançada dá frutos multiplicados, onde cada investimento gera retorno, onde cada escolha traz prosperidade. Que eu tenha clareza para enxergar oportunidades que outros não veem, que eu tenha coragem de avançar quando a hora chegar, que eu tenha paciência de esperar quando não for o momento certo. Que meu coração esteja sempre em paz diante do dinheiro, que eu saiba usá-lo como instrumento de dignidade e bem-estar, que eu não seja escravizado por ele, mas que ele seja colocado a meu serviço como ferramenta de realização. Que meus bens sejam adquiridos com honestidade, que minha prosperidade não seja manchada por injustiça, que minhas riquezas não sejam fruto de engano, mas de trabalho, sorte e graça divina. Peço que toda inveja contra minhas finanças seja afastada, que todo desejo de me ver falido seja quebrado, que toda maldição lançada contra meu patrimônio seja anulada diante da proteção que vem do céu. Que eu seja preservado de perdas inesperadas, de negócios traiçoeiros, de pessoas falsas que se aproximam apenas para tirar vantagem. Que minha vida seja cercada por aliados fiéis, por oportunidades legítimas, por riquezas que permanecem. São Kono, intercede por mim para que eu seja sempre lembrado por aqueles que podem me ajudar a prosperar, para que portas se abram diante do meu nome, para que oportunidades cheguem até mim sem que eu precise implorar, para que eu seja favorecido pela sorte nos momentos mais decisivos. Santa Edviges, intercede para que minha vida nunca seja marcada por dívidas insuportáveis, para que eu saiba cuidar do que conquisto, para que eu não desperdice meus ganhos,
para que eu não caia em tentações que me afastem da estabilidade financeira. Que meu trabalho seja valorizado, que meus negócios sejam bem-sucedidos, que minhas ideias encontrem espaço e reconhecimento, que meus projetos se concretizem e tragam retorno. Que eu consiga acumular dinheiro suficiente para viver com dignidade e para garantir tranquilidade aos que amo. Que meus bens materiais sejam multiplicados e protegidos, que eu tenha minha casa, meu patrimônio, minha segurança, que nada me falte e que eu nunca viva na escassez. Ó Deus Altíssimo, pela intercessão de São Cono e Santa Edviges, olha para minha vida financeira e derrama sobre mim a bênção da sabedoria e da sorte. Que meu futuro seja de prosperidade, que meu presente seja iluminado, que meu passado de dificuldade seja transformado em memória de superação. Que cada conquista seja fruto da tua bondade, que cada vitória seja testemunho da tua providência, que cada bem acumulado seja sinal do teu cuidado. São Cono e Santa Edviges, intercedam por mim agora e sempre, para que meu caminho seja próspero, para que minha vida seja marcada pela abundância, para que minhas mãos nunca conheçam a miséria, para que meu coração nunca conheça o desespero da escassez. Que eu viva em paz, cercado de bens legítimos, com dinheiro suficiente para viver com segurança e estabilidade, e que em tudo eu saiba agradecer a Deus pela providência que nunca falha. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.